Bom dia, a paz do Senhor a todos. Na palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pensar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, irmãos? Então vamos ofertar com alegria e dizimar para que a obra do Senhor seja feita a cada dia. Os dados bancários estarão aqui embaixo. Fique na paz e Deus te abençoe. Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus, e quero dar início a essa reunião, a esse culto, fazendo uma oração em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te damos graça por esse dia, pois esse é o dia que o Senhor Deus fez, ó Pai, e nós nos alegramos nele. Nós colocamos esse dia nas tuas mãos, essa reunião, tudo aquilo que for feito aqui, as canções que serão entoadas ao Senhor, os louvores, que é fruto dos lábios que confessam o teu nome, Senhor. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, tudo isso para a glória do teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, é nosso rio. Senhor, é o rio que vai, que transborda nas nossas vidas, que flui águas vivas do nosso interior. Aleluia. És o rio, Senhor. Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida. Onde me esconderei? Só em tuas asas encontro abrigo. Ainda que eu quisesse, não poderia fugir de ti. Mesmo a maior distância não me encobriria do teu olhar. Sabes tudo de mim, sondas o meu pensar, guias-me pelo caminho eterno. Socorre-me, meu Salvador Jesus. Estende a mão, transforma o meu ser, minha fé
Constrói tuas asas, encontro abrigo. Ainda que eu quisesse, não poderia fugir de ti. Mesmo a maior distância não me envolveria do teu olhar. Sabes tudo de mim, sondas o meu pensar e guias-me pelo caminho eterno. Meu Salvador Está em ti, minha esperança está em ti. minha vida se renova. Minha fé está em ti, minha esperança está em ti. Minha fé está em ti, minha esperança está em ti. Em tua presença encontro cura, minha vida se renova. Sei que tu podes, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agora você já está com seu coração preparado. Agora, né, se prepare o seu coração. E agora você vai ouvir uma palavra diretamente do trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para meditarmos nessa manhã é paciência. Sede paciente. É uma exortação que encontramos em vários livros da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sejam pacientes, diz esse versículo. Sejam pacientes, irmãos. Por quê? É uma ordem, sejam pacientes. Por quê? Porque paciência muitas vezes é o que nos falta. A gente perde a paciência rapidinho, tomamos atitudes precipitadas, falamos sem pensar e depois nos arrependemos. Por isso, a palavra do Senhor nos exorta nesta manhã para que sejamos mais pacientes. E o versículo continua: até a vinda do Senhor. Até quando, irmãos? Não é até amanhã, não é até passar essa pandemia, mas é até a vinda do Senhor. Muitos falam, né? Paciência tem limites.
Mas o limite que a palavra do Senhor nos diz é ter paciência até a vinda do Senhor. Até que o Senhor volte, precisamos ter paciência em todas as coisas. Amém? Vejam um agricultor, a palavra do Senhor disse, observe este exemplo, porque agricultor, irmãos, ele é um cara muito paciente. Pensa, porque até ele colher os seus frutos, precisa de muita paciência. Pensa que o arroz e o feijão chegam na nossa mesa assim, rapidinho de um dia para o outro? Não, teve um grande processo. O agricultor precisou arar a terra, preparar, adubar, semear a semente, cuidar dela com toda atenção, esperar a chuva. Quantas plantações inteiras se perdem porque não chove, né? Mas também há um processo de irrigação muitas vezes e o agricultor precisa ir ali regar a semente. Vai, rega a semente e não vê nada. No outro dia ele vai, rega novamente e não vê nada. E no outro dia ele continua regando com muita paciência, até que de repente, aquele brotinho começa a nascer, aquela planta começa a crescer e ele vai com todo cuidado, protegendo de pragas. E o sol vem e aquece aquela planta e ela cresce, começa a frutificar. E o agricultor continua a regar, continua a cuidar. E depois de muita paciência, então aí vem a recompensa, a colheita, os frutos. Irmãos, então o Senhor nos diz como o agricultor tem paciência para colher os frutos, de igual modo nós também precisamos ter paciência. Não é de um dia para o outro. Um feijão, o arroz, o feijão demora cerca de 100 dias até que possa colher. O arroz 140 dias até a colheita e depois ainda tem a parte de secagem, descascar e até chegar à nossa mesa há um processo, há uma grande paciência. Então, irmãos, de igual modo, diz a palavra, como agricultor, nós precisamos ter paciência até a vinda do Senhor. Por isso, não perca a paciência. Não diga que a paciência tem limite, não. O Senhor fala, tenha paciência até que o Senhor volte. Senão, nós não podemos colher os frutos. Paciência em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Paciência numa gestação. Quem já foi mãe, teve um filho, sabe que é preciso de muita paciência. São 9 meses para uma criança nascer. O corpo da gente muda, as emoções. E é uma grande paciência até que a gente aguarda e de repente vem aquela alegria e a gente recebe a recompensa, o sorriso, o chorinho do bebê. E o bebê também, de igual modo, dentro da barriga da mãe, ele precisa ter muita paciência, porque o seu corpinho está sendo formado e vai ficando apertado, mas no tempo certo, na hora certa, então chega o momento do nascimento, da alegria. É preciso ter paciência num relacionamento, num casamento. É preciso muita paciência do marido com a esposa, da esposa com o marido. Quantos estão perdendo a paciência um com o outro nesta pandemia? Nós temos visto pelos noticiários a violência doméstica contra a mulher, aumentando durante esse isolamento social, por falta de paciência, por falta de convivência. É preciso ter paciência entre os filhos e os pais, entre os pais e os filhos, paciência com os idosos. Irmãos, quantos idosos sofrem por falta de paciência dos seus filhos? As pessoas ficam idosas e os filhos não têm mais paciência para ouvir, não têm paciência, abandonam seus pais. Mas a palavra do Senhor diz para termos paciência, porque quando a gente foi criança, nossos pais cuidou da gente com toda a paciência. E agora, quando chega a hora da gente cuidar deles, muitas vezes a gente perde a paciência.
E o Senhor nos diz nessa manhã para termos paciência um com o outro. Amém, irmãos? Deus está nos ensinando nesta pandemia a termos paciência um com o outro. Não é fácil, mas se nós tivermos paciência, nós colheremos os frutos. Amém, irmãos? Os jovens, os estudantes sofrem com toda essa situação, aula online, né? Tanta incerteza, estressante muitas vezes, mas é preciso ter paciência. Não é apenas aqui no Brasil, mas é uma situação mundial que estamos sofrendo, né, com toda essa situação, mas é preciso ter paciência, irmãos. Lá em 1 Pedro 3, capítulo 8 e 9, vamos ler. Primeira Pedro 3, capítulo 8 e 9. 1 Pedro 8 e 9. E finalmente sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo do que para isso foste chamados, para que por herança alcancem a bênção. Então, sabe, a palavra do Senhor fala, não torne mal com mal, sede paciente, compassivo uns com os outros. Esta palavra que o Senhor tem falado ao meu coração, de igual modo, sejam como um agricultor, né? A palavra continua dizendo, sejam também pacientes e fortaleçam o vosso coração, fortaleça o seu coração. Fortalecer o coração aonde? No Senhor, pois a vinda do Senhor está próxima. A nossa esperança é o Senhor. Devemos esperar com paciência no Senhor. Um dos grandes segredos para termos paz e vitória, irmãos, é saber esperar com paciência no Senhor. Vamos ler lá também no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Existe uma esperança para nós, amém? Glória a Deus por isso. Jesus vai voltar, Ele vai vir, é uma promessa, fiel é o que prometeu. Ele vai vir buscar a sua igreja e nós devemos continuar esperando em suas promessas, porque Ele é fiel. Então, irmãos, não percamos a esperança, não nos desesperamos, porque não esperamos em homens, não esperamos neste mundo, nesta vida apenas. Nós devemos esperar no Senhor Jesus. Só Ele pode nos dar a vida eterna, a salvação. Só o Senhor pode nos dar a verdadeira paz. Ele tem cuidado de nós. Não fique triste, não deixe que a tristeza, a depressão tome conta da sua vida, do seu coração. Alegre-se na esperança, diz a palavra. Fica firme, tenha paciência, vai passar. Creia, tenha fé, cante louvores, ouça a palavra de Deus, né? Hoje a gente tem o celular, é tão fácil, se não dá para ler, coloca lá, vai fazendo as coisas e vai ouvindo a palavra, vai louvando ao Senhor.
Leia, medite na palavra, continue orando e declare as promessas do Senhor. Não deixe que o inimigo venha te paralisar. Tenha reaja, irmão, reaja. Jesus te ama, Ele é a nossa esperança. E o versículo também diz: sede pacientes na tribulação. Mais uma vez, a palavra nos diz: sede pacientes na tribulação. Onde? Quando? Na tribulação. Quem não passa por uma tribulação, irmãos? Todos nós passamos a todo momento, em todas as áreas das nossas vidas, enfrentamos momentos tão difíceis, irmãos. Mas a palavra de Deus nos diz, para mim e para você, para termos paciência com esta tribulação. Não diga não aguento mais. Não desista, não pare, não perca a paciência. Jesus tem visto as suas lágrimas, as suas aflições. Tenha paciência, vai passar. Aquieta o seu coração. Deus tem cuidado de você. Deus, Ele tem visto as suas aflições. Ele não vai te desamparar. Amém, irmãos? E também nesse mesmo versículo de Romanos 12, o versículo termina dizendo: perseverai em oração. Não pare de orar. Não podemos parar de orar. Não podemos baixar a guarda. Continue orando sem cessar. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, diz a palavra. Continue a regar o seu pedido, a sua semente, ainda que não esteja vendo nada. Como agricultor, continue a regar com as suas orações. Tenha fé, tenha paciência, persevere e você irá colher os frutos. Muitas vezes nós regamos com nossas lágrimas, mas o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, irmão. Não podemos plantar uma semente e largar ela, não cuidar dela, porque ela vai morrer. Não podemos chegar diante do Senhor com um clamor, com um pedido e não continuar clamando por aquilo. Mas é preciso persistir, perseverar na oração. Glória a Deus. Porque lá em Eclesiastes, a palavra do Senhor nos diz que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo para todas as coisas e é tempo de nós perseverarmos em oração, tempo de regar a terra, mesmo nesses tempos difíceis. É tempo da igreja se posicionar, é tempo do povo de Deus estar atento ao que o Espírito está nos falando. A igreja não está limitada ao templo. A igreja não está limitada apenas às paredes de concreto. Irmãos, nós somos a igreja de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Esta pandemia não pode nos paralisar. Nós podemos continuar fazendo a obra do Senhor, intercedendo pelas nações, pregando a palavra de Deus pelas redes sociais, fazendo a diferença neste mundo. Portanto, fique com esta palavra no seu coração. Amém, irmãos? Tenha paciência até a vinda do Senhor. Fortaleça o seu coração na palavra do Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e persevere em oração. Continue orando pela igreja, por este mundo, pelas famílias, pregando e adorando ao Senhor. Lá em Isaías, nós vemos a resposta daquele que espera com paciência no Senhor. Vamos ler lá Isaías 40, 31. Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. O Senhor vai renovar as suas forças. Você não vai se cansar, você não vai se fatigar, porque o Senhor está contigo.
Ter paciência, irmãos, é esperar, é confiar nas promessas do Senhor, descansar o seu coração. Em 1 Pedro 5,7, a palavra do Senhor nos diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Se não fosse o Espírito Santo de Deus sobre essa terra, sobre nós, nos acompanhando, nos dando fé e esperança a cada dia, irmãos, onde nós estaríamos? Mas nós devemos acreditar e confiar e ter paciência e esperar no Senhor, porque só o Senhor pode derramar paz no nosso coração, a paz que o mundo não pode nos dar. Só o Senhor pode acalmar a nossa alma e nos fazer descansar nas suas promessas, mesmo nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Amém? Há uma recompensa. Deus, Ele está no comando de todas as coisas. Deus não perdeu o controle deste mundo. Deus não terminou a obra que Ele tem na sua vida. Amém, irmãos? No livro de Salmos, para finalizarmos, nós vemos aqui Salmo 40, Salmo de Davi, Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Capítulo 40, versículo 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Deus ouve a alma paciente. A palavra do Senhor, no salmista fala: esperei com paciência em quem? No Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. O Senhor está se inclinando para nós nessa manhã. Que salmos maravilhoso, onde vemos a resposta de Deus diante da nossa paciência, diante da esperança. A nossa esperança não vai ser frustrada, irmãos. Quantas maravilhas nós temos já vivido até aqui. Quantas vezes o Senhor nos livrou, nos sustentou, curou, perdoou, até que o Senhor tem nos ajudado e Ele vai continuar nos ajudando. Não deixe que essa situação venha te entristecer, venha te trazer desespero. Descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, diz a palavra. Não é fácil, nós sabemos que não é, mas vamos ter paciência. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo nesta manhã. Descansa, tenha paciência até a vinda do Senhor. Fortaleça o seu coração na palavra do Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém, irmãos? E para finalizar, em 2 Pedro 3, versículo 8 e 9. Segunda Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos tenham arrependimento. Amém? Numa outra tradução diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 e 1000 como
um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não vamos esquecer da palavra do Senhor que nos diz, irmãos, para sermos pacientes, porque o Senhor tem sido paciente com a gente. Ele não demora para cumprir a sua promessa, diz a palavra. Ainda que muitos falam: onde está o teu Deus? Até quando você vai esperar? Mas nós confiamos, o Senhor, Ele prometeu e Ele vai cumprir. O Senhor, Ele é fiel e justo. Então, irmãos, vamos descansar no Senhor, porque muitas vezes, como diz esta palavra, algumas coisas são necessárias. Tudo isso que estamos vivendo é para que o Senhor quer que muitos sejam salvos, é para que muitos venham a arrepender-se. E nós que já conhecemos a palavra, precisamos ter paciência. Amém, irmãos? Porque Deus, Ele tem tido paciência com cada um de nós. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, tenha paciência, tenha calma, descansa no Senhor. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Lá em Lucas 10:2 está esse versículo. Então, neste tempo que estamos vivendo, vamos ouvir a voz do Senhor, ter paciência, e o que o Senhor encontre em mim, em você, um trabalhador, para que venha continuar regando a semente, colhendo os frutos, porque é tempo de colheita, é tempo de uma grande colheita. Então, irmãos, tenha paciência. Fique com essa palavra no seu coração. Deus te abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramado sobre cada vida, sobre cada lar aqui representado, sobre esses que nos ouvem, não somente hoje, mas por todos sempre. Amém. Deus abençoe, fica na paz, uma ótima semana para vocês.